Oi, pessoal. Professor Silvestre aqui. Boa tarde, boa noite, sei lá que horas vocês estão assistindo isso. Eu vou deixar o vídeo aí. Lembrem-se de fazer um comentário no vídeo. Se o seu login no YouTube for Foguetinho59, escreva o seu nome. Se o seu login for o seu nome, é só dizer um oi aí no vídeo para você pegar a sua presença. Muito importante a presença. Hoje vamos falar um pouquinho aqui mais sobre ética. Eu tenho colocado lá no grupo, como eu falei para vocês, algumas notícias que falam sobre ética. Eu não sei qual das turmas, se foi a da manhã ou da noite, fizeram lá um questionamento, porque uma pessoa colocou uma coisa de política, o povo lá falou sobre política. Então, a gente, é claro que sempre vai ter política e na nossa vida. A vida basicamente é resultado de decisões políticas. A gente vive teoricamente, só na teoria mesmo, né, num país democrático, né, não é muito democrático, né, e que é baseado em leis. Então, o que define democracia é um governo baseado em leis. Se as leis são definidas pela política, então, basicamente, a nossa vida, que é baseada nas leis, está presa a decisões políticas o tempo todo. Então, sempre vai haver. Mas a gente não discute, o que eu não quero fazer e não deve acontecer, é a discussão política. Por exemplo, cota. Vai aumentar a cota. Acabaram de criar lá na UERJ cota para transexuais. Discutir cota para transexuais tem a ver com ética? Não. Pode ter algum argumento ético, mas basicamente a decisão de criar a cota, ela envolve muito pouco com ética, envolve muito pouco de ética e muito de política. Então a gente não discute o argumento político, preferência, se é de esquerda, se é de direita, etc. A gente não discute, porque é um argumento exclusivamente político. A ética é baseado no que a gente já definiu em sala, né, o conceito básico de que é um conjunto de regras aceitas pela maioria ou por todos, dependendo do contexto. Né? Então a gente tem essa ideia de que ética tem a ver também com moral, bons costumes e etc. Né? Hum, Tem alguém me ligando, que bosta. Deixa eu falar. Então, ética, ele está baseado em regras é, é, de vida social. Então, se a gente pode discutir a questão da ética e não a questão política. Se um deputado rouba dinheiro dos assessores, a gente pode discutir a questão ética. Roubar dinheiro dos assessores, eticamente falando, certo ou errado? Uma outra questão. Um deputado que roubou dinheiro dos seus lá, assessores, ele vai ser julgado no Conselho de Ética dos próprios deputados. Ou seja, tem uma discussão exclusiva sobre ética. E aí eles foram discutir se o cara roubou ou não. Isso no caso do Janones, por exemplo. Então, o Guilherme Boulos, que foi o presidente da comissão, decidiu que que o Janones não roubou. Então, o Conselho de Ética disse que ele não ia ser cassado porque ele não feriu a ética da casa, porque ele estava sendo acusado de roubar dinheiro dos assessores. O que aconteceu? Ele acabou de confessar que roubou o dinheiro dos assessores. Então, no momento que ele confessa que é ladrão e vai devolver 131 mil reais, não tem mais uma discussão ética. Porque faz parte da ética não roubar. Ninguém discute se roubar ou não é antiético. Todo mundo acha que roubar é antiético. Mas se você for entrar no meio político e fazer a rachadinha, que é roubar dos seus assessores, alguns partidos políticos, como, por exemplo, o partido do atual presidente, tem lá nas suas regras que todo mundo tem que fazer uma doação do próprio salário. Isso é meio que institucionalizar a rachadinha. Então, se você aceita fazer parte do partido, você aceita que vai dar parte do seu dinheiro. Né? E tudo bem, cada um aceita o que quiser, o partido pede o que quiser, não tem problema nenhum.
Mas existe uma regra que diz que não pode fazer isso, que a pessoa não pode ser obrigada. Então, se você for pensar no meio dos políticos, esta questão de roubar dinheiro dos assessores, ela é meio fluida. Agora, se você sair do meio político e falar em roubar dinheiro de alguém, todo mundo vai achar ruim. Então, até o ambiente em que você discute a questão ética, ela vai variar do que é ético ou não, como eu falo na sala de aula. Enforcar uma pessoa é bom ou é ruim? Mas tem local que, dependendo da pessoa, as pessoas vão achar que enforcar é bom. Então, a questão é, a gente não discute o argumento político. Mas se um político faz uma ação qualquer que é ruim, então a gente pode discutir a questão ética. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu coloquei lá para vocês um vídeo de uma pessoa falando da Marina Silva, né? Então, a Marina Silva ela é uma política, ela é ministra, mas a ação dela é que está sendo julgada, e não a ação política. É uma ação da pessoa Marina Silva. O que a Marina Silva fez? Ela pegou um jatinho para ir do ponto A para o ponto B. Aí qual é a crítica? Aquele vídeo é uma crítica. Que num trajeto pequeno, ela foi de avião. Ou seja, aí falando em emissões, etc., né, falando da ética ambiental. Se ela é a ministra do meio ambiente, se ela defende o meio ambiente e fala, é tudo que mexe no ambiente ruim, tem que zerar o CO2, etc., ela fala que você tem que ter todo um cuidado sobre a produção de CO2 e a pegada de carbono e etc. E aí, logo em seguida, ela tem que tomar uma decisão. Ela viaja de carro 200 quilômetros ou ela pega um jatinho e anda esses 200 quilômetros. O jatinho vai gastar absurdamente mais, gerar absurdamente mais CO2, etc. A questão é, o que a decisão dela não tem a ver com política, é zero política, é a decisão dela de voar de avião ou ir de carro. Por que é uma questão ética? Porque ela prega a defesa máxima do meio ambiente, que seria a redução máxima das emissões de CO2. Mas na hora de ela agir, ela decide pegar o jatinho em vez de ir de carro, que seria mais benéfico para o meio ambiente. Então, existe uma falha ética nessa ação da Marina? Aí a gente tem que ver de qual ética a gente está falando. A gente está falando de uma ética social? A gente está falando de uma ética política? O que é essa ética? Né? Essa moral, né? Esse conjunto de regras sociais? Aí a gente vai cair numa coisa que eu queria argumentar com vocês em sala, que é a hipocrisia. Ela é antiética? Você ser hipócrita é ser antiético? É ter o oposto da ética? É, você ser antiético, você está fazendo o oposto do que é a ética? Deixa eu só pesquisar um negócio aqui rapidinho. Só uma definição simples aqui. Antiético seria o oposto do que a ética, né? Vamos ver se a definição aqui ajuda melhor, né? Antiético é um termo que se refere ao comportamento que não está de acordo com os valores sociais. Então, considerando que ética é um conjunto de valores sociais, ou seja, valores daquele conjunto da sociedade sobre algo, né? Então, é o oposto. Mas ser hipócrita é ser antiético ou não? Porque qual é o valor? O valor é você faça o que eu faço. Não, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso é um ditado popular de pessoas antiéticas? Não sei, isso é uma coisa que eu gostaria de discutir. Eu queria saber a opinião de vocês.
um crente, né, uma pessoa que acredita em qualquer Deus, pode ser um Deus cristão, o crente básico, né, pode beber ou não pode beber bebida alcoólica? Isso é uma discussão. Tem religião que não pode beber bebida alcoólica, tem religião que pode, né? Os católicos podem beber bebida alcoólica, né? Em religiões de matriz africana, a bebida alcoólica faz eventualmente parte dos rituais. Então, bebida alcoólica é do mal ou é do bem? Então, vai ser antiético em algumas religiões, vai ser ético em outras religiões, né? Então, cada conjunto de regras sociais vai determinar se a sua ação é ou não é. Mas, de forma geral, a hipocrisia. O pastor que fala, ó, você tem que ser fiel à sua esposa. Ele trai a esposa dele. Ele está sendo hipócrita. Isso é antiético ou não? A hipocrisia é antiética ou não? Isso era uma coisa que eu queria argumentar com vocês, né? Mandei para vocês também uma menina lá, branquinha, que deve ser do Sul, com uma receita de sei lá o quê. Eu acho, não tenho certeza, tá, que ela tinha sido cancelada, atacada, porque ela tinha feito um vídeo lá, eu acho que era fazer um bebezinho do Sul, um bebezinho branquinho, sei lá. Algo assim. E ela foi atacada lá por um grupo de pessoas, e aí ela fez esse segundo vídeo com a intenção, e ela fala no vídeo, né, com a intenção de irritar pessoas. Então, a minha pergunta sobre esse vídeo especificamente é: o que ela está fazendo é antiético ou não? Ela está produzindo uma documentação, produzindo um vídeo que tem por objetivo incomodar pessoas. Então, se você produz um vídeo com o objetivo de incomodar pessoas, isso é ou não é antiético? Parte da argumentação que eu queria trabalhar com vocês nesse aspecto aí é: quando você faz com a intenção de agredir alguém, porque se irritar, a gente pode dizer que é um tipo de agressão, não é? Com mais ou menos gravidade, é esse o objetivo. Isso é ou não é antiético? E aí, no caso dela, ela falou ali eu vi que tem no vídeo ali, tem uma Bíblia, ela fala uns negócios lá, dela, costumes e o diabo a quatro lá, ela é conservadora pelo visto, né? A questão é, o, os argumentos dela são antiéticos ou não? E aí vai ter gente que vai falar, sim, é antiético, que ela é branca, ela isso, vai dizer lá o seu argumento que seja. E a outra pessoa pode dizer, não, ela tem o direito aí de fazer isso, não tem problema nenhum. E aí eu poderia contra-argumentar contra o sim ou contra o não, né? Principalmente com o não, ela é antiética. Uma torcida de futebol que na sua música canta músicas no estádio. E ela coloca, por exemplo, a torcida do Vasco, eu sei que tem uma música lá que eles cantam no estádio, que eles falam que aqui é Flamengo, isso aqui não é Vasco, como se estivesse menosprezando os vascaínos. Eles fazem essa música com a intenção clara de irritar o adversário ali no futebol. Isso é ou não é antiético? Porque se você acha que o que ela fez é antiético, uma torcida de futebol ela vai ser antiética, um partido político vai ser antiético. Porque eles estão o tempo todo falando contra a oposição, contra o que eles acham ser o opositor. Então, aí o meu argumento seria: em, se você não entrar na escala do crime, pode, pode fazer. Desde que você não cometa crime. E aí você vai entrar numa outra discussão do que é crime, etc. Né? Por exemplo, fake news. Não existe no Brasil uma lei que diga que fake news é crime. Não tem lei que diz que fake news é crime. Mas já teve gente sendo presa por fake news. Mas se não é crime, por que a pessoa foi presa? Ah, mas na fake news a pessoa difamava. Ué, então existe o crime de difamação. A fake news por si só não é crime, mas ela pode incorrer em crime. Então, não acontecendo crime,
por mim não tem problema nenhum. Um dos vídeos que eu mandei é uma pessoa de esquerda falando de uma pessoa de direita, se bem que ele não é direita, ele é um centrão ali bem fisiológico, mas mais ligado à direita, dizendo que um filho dele foi empregado. Um garoto de 18 anos, sem qualificação nenhuma, por acaso, é filho do presidente lá do penúltimo, do penúltimo presidente lá da Câmara dos Deputados, fez 18 anos, foi contratado com um salário de R$ 8.000 para ser assessor, fazer uma assessoria, algo administrativo lá numa prefeitura. Isso é ético ou é antiético? E a discussão da ética desse argumento aqui ela é complexa, porque você pode empregar qualquer um. E é um cargo político. Então, o cargo político, o político faz o que ele quiser. É um cargo político, ele bota quem ele quiser lá. E aí a gente tem na questão pública uma questão que é a moralidade pública. O que é a moralidade pública? É um conjunto de regras nem sempre escritas em que você busca sempre o benefício máximo social. Ou seja, a moralidade pública, por exemplo, diz que você não pode ter nepotismo. Então, você não pode botar a sua esposa como num cargo, uma função, se você é o prefeito, por exemplo. Isso fere a moralidade pública. Isso está escrito, é uma regra escrita. Está escrito lá que você não pode botar esposa, você não pode botar filho. Mas aí você não coloca o seu filho, mas aí você faz uma parceria com outro cara lá, o cara coloca o seu filho lá. E aí você pega a esposa do cara e bota aqui. Isso é ilegal? Não, não é ilegal. Mas isso fere a moralidade? Teoricamente, fere a moralidade. Então, é antiético? Vai ter gente que vai defender que é antiético. Vai ter gente que vai defender que não é antiético, porque não foi ele diretamente que fez. Então, a ética ela é complexa. A gente vai viver, teoricamente, num ambiente melhor. Quanto melhor o ambiente, está diretamente ligada o quanto as pessoas mais respeitam os princípios éticos, as questões sociais que envolvem viver em grupo. Por exemplo, roubar. As pessoas acham que roubar é ético? Não, a maioria das pessoas acham que roubar é errado. Mas se vocês entrarem aí, digitarem no Google aí, professor defendendo ladrão, vocês vão ver que tem 2, 3, 4, 5, 20 vídeos aí de pessoas que defendem o bandido. Acha que ladrão pode, que isso é uma profissão. Existe imbecil para tudo, né? Só que aí, quando você vai no Rio de Janeiro, e você vem para o Rio de Janeiro, né? A gente está no Rio de Janeiro, no estado pelo menos, e aí você é assaltado, você acha ruim. Pô, pegaram o teu celular, levaram o seu carro, isso vai te gerar um prejuízo, pô, dá um trabalho do cacete. Se levaram tua carteira, documentação, tem que cancelar tudo, fazer tudo. Você vive bem numa sociedade em que as pessoas roubam, ficam roubando uns aos outros, né? E aí, sempre quem mais perde é o pobre, né? Porque se tem muito roubo, as seguradoras cobram mais caro, a pessoa que entrega cargas vai pagar um seguro mais caro e no fim o pobre acaba se lascando porque tem muito roubo. Se as pessoas não roubassem, que é só um princípio ético, né, não roubar as pessoas, o custo de vida diminui. Olha só que interessante. Se você segue princípios éticos, fica mais barato viver naquele ambiente. Por exemplo, né? Um exemplo aqui do Rio de Janeiro que tem muita criminalidade. Então, a ética ela permeia todos os aspectos da nossa vida. E é interessante que a gente sempre que ver uma atitude qualquer, a gente pense em quão ético é o, a ação da pessoa. E se aquilo é bom ou é ruim, porque aí a gente pode agir a partir daquele padrão, né? Se a gente pode concordar aqui que a gente vai ter uma vida melhor, vai viver melhor em sociedade, se a gente tem uma atitude ética, se todos agem dentro do conceito ético, então nós agirmos dentro do princípio ético vai fazer com que aquele microambiente que a gente viva seja melhor. Um exemplo claro aqui é no trabalho. Tem aquela pessoa que não cumprimenta as pessoas. Eu tenho uma dificuldade de cumprimentar, de dar bom dia, porque eu não me preocupo com isso. Na minha cabeça não faz muito sentido esses cumprimentos, né?
Mas eu sei que tem pessoas que se incomodam porque eu não dou bom dia e boa tarde. E eventualmente eu acabo fazendo, né? Eu chego numa loja, por exemplo, eu vou falar com a pessoa, eu falo o que eu quero. E a pessoa faz uma cara feia, fala assim, bom dia. Às vezes eu respondo, tá bom pra você? Agora, eu queria o parafuso. Isso irrita as pessoas. Eu não deveria agir assim, porque provavelmente o cara vai acabar me atendendo mal, porque não custava nada eu dar bom dia. Se o cara der bom dia, eu falo, tá bom pra você também. E aí, como vai? Né, talvez cumprimentar, mas na minha cabeça não encaixa essa lógica, mas eu sei que se eu der o bom dia, isso vai provocar um resultado mais positivo ali na interação com as pessoas. Quanto melhor for a interação, melhor vão ser os resultados, mais aptas e predispostas as pessoas vão estar para fazer as coisas, para interagir com você. Ética, esse ajuste ético é bom para a sociedade e vai ser bom para a pessoa, para o próprio resultado do que a pessoa produz. Continuando aqui, a gente está falando aqui por que a gente discute ética. Por que a gente está discutindo ética? Qual é a importância da gente discutir ética, né? E a gente tem a discussão de ética envolve de tudo, né? Muito de política. É muito mais fácil. Por isso que parte do que eu posto ali para vocês, em geral, esbarra com política. Por quê? Porque a nossa vida ela está baseada nas leis e as leis são geradas pelos políticos. E a gente vê muito disso, essa discussão de polarização. Ah, polarização é bom ou é ruim? Não sei. Né? A gente pode discutir se é bom ou ruim, mas ela existe. A gente está vivendo com a polarização. E o que a gente faz com isso? A gente vai ser mais gentil com as pessoas ou não? Ah, aquele cara ali prefere o Lula, aquele ali prefere o Bolsonaro. O que eu faço? Eu vou agir mal com a pessoa que prefere o oposto do que eu prefiro? Essa é a melhor atitude ética? É... Então, o que é a moral, né? A moral e os bons costumes, né? O que é isso? Teoricamente, a moral e os bons costumes é essa regra ética. Só que, em geral, essa moral e os bons costumes, ela não está escrita. Dar bom dia para as pessoas é um bom costume. Está escrito aonde? Tem alguma regra, tem alguma lei que diga que você tem que dizer bom dia se for de manhã, dizer boa tarde se for tarde, ou dizer boa noite? Está escrito em algum local que você tem que fazer isso? Eventualmente, algumas empresas sim. Por exemplo, eu já trabalhei atendendo telefone, e toda vez que eu atendi o telefone, eu já trabalhei atendendo telefone de diversas formas, né? Mas uma das formas que eu atendi o telefone era para uma construtora. E toda vez que eu atendi o telefone, estava escrito lá que eu devia me identificar e saudar a pessoa. Então, oi, Silvestre falando. Não, na verdade não era assim, eu tinha que falar Cirela Facility, Silvestre, boa tarde. Eu dizia a empresa, falava meu nome e fazia uma saudação. E aí a pessoa do outro lado lá falava comigo. E a partir daí, se fosse um cliente, eu agia de um jeito, se fosse um colaborador, eu agia de outro, se fosse um parceiro comercial, eu agia de outro, e a partir daí eu ia tomar um conjunto de ações. Né, mas estava escrito, era uma regra escrita. A gente tinha lá um conjunto de regras, normas de como a gente deveria agir com as pessoas. Então, lá nessa situação tinha a moral e os bons costumes lá dessa empresa estava escrito mesmo, tinha a regra escrita. Mas e a moral e os bons costumes sociais? Inclusive essa moral e bons costumes sociais é uma coisa fluida, ela muda. No passado existia mais preconceito contra homossexuais. Hoje ainda existe o preconceito com homossexuais, mas diminuiu bastante. No passado, pessoas viam lá dois meninos se beijando, duas meninas se beijando, isso gerava um resultado social muito maior do que hoje. Hoje é comum.
A gente vê pessoas do mesmo sexo beijando e dificilmente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, dificilmente você vê alguém reclamando ou fazendo alguma coisa. Mas ainda existe. O que mudou? É a moral e os bons costumes. A moral da nossa sociedade mudou. Antes a moral dizia que aquela situação era uma situação ruim, inaceitável, e hoje a gente já acha que não, é uma situação comum, ótimo, que bom, que sejam felizes, né? Então, a gente precisa entender qual é a moral e os bons costumes, né? Quais são esses bons costumes? Varia, muda, e muda também muito de ambiente para ambiente. Era muito comum antigamente você ter aulas de etiqueta. Por exemplo, etiqueta à mesa. Se você fosse num restaurante de luxo, se você fosse numa casa de uma pessoa muito conservadora e etc., pessoas ricas, aí tinham lá diversos tipos de talher, diversos tipos de taça, copos, e você fazia um curso para aprender como usar aquele instrumental todo, e etc. Era comum. Hoje em dia, não faz sentido nenhum isso. Hoje em dia, a gente abandonou essas práticas. Ou seja, os costumes mudam. A moral ela vai mudando. O que no passado não era aceito, hoje é aceito. E a gente precisa ir caminhando junto com a sociedade para ver essa mudança. O problema é que a gente nunca sabe exatamente qual é a mudança. Algumas ações, algumas coisas, elas são fáceis de identificar. Não seja preconceituoso. Alguém precisa dizer para alguém que não deve ser preconceituoso? A gente tem leis, né, severas, duras, contra o preconceito, principalmente o preconceito racial. Né, é inafiançável. Você não sai sob fiança se você comete um crime de preconceito racial. Por quê? Porque já está consolidado. E está consolidado de tal forma que está escrito, que se fez uma lei para dizer que você não pode ter preconceito racial. Tranquilo até aí? A gente só está aqui definindo e discutindo um pouco sobre ética, né? Esses costumes, essas normas são levados através de tradição. A palavra tradição social, ela está ligada diretamente a tempo. Existe uma tradição sobre algo, essa coisa está presa a um tempo, ao passar de tempo. Ah, é uma tradição do carioca passar pizza no cabelo. Desde quando? Ah, ontem tinha um grupo de garotos lá na pizzaria, eles passaram a pizza no cabelo. É uma tradição. Por que é uma tradição? Fizeram ontem, como que eu posso dizer que é uma tradição? Né? Para que algo se torne uma tradição, você tem que ter repetição dessa ação no tempo, por um conjunto maior de pessoas. Então, uma tradição do carioca é lotar as praias nos feriados, né, nos finais de semana. Isso é uma tradição do carioca? Isso é uma tradição. Por que a gente sabe que é uma tradição? Porque se repete sempre, durante os anos. Né, até quando o tempo está fechado, o povo vai para a praia. Por quê? Porque é uma tradição, é uma coisa que a gente faz com recorrência. Então, a ética ela tem a ver com essas tradições sociais, com esses conjuntos de normas e valores que são repetidos entre as pessoas. Então, como que eu sei se é ou não uma nova norma ética? É porque a sociedade já percebeu que aquela ação já está sendo repetida dentro de um conjunto de tempo. No tempo, a gente sabe que isso é uma atitude ética ou não, porque a gente vê a recorrência daquilo no tempo e não é mais uma coisa eventual. Ela passou a acontecer com frequência em vários grupos distintos, né? Não está preso a uma bolha, como por exemplo a linguagem neutra. Não sei se alguém aqui é a favor ou contra a linguagem neutra. Eu acho uma besteira, mas quem quiser falar na língua neutra, fale, fique à vontade. Nunca vou falar essa merda. Se alguém me obrigar a falar, não vai conseguir. Eu não vou ser obrigado nunca a falar essa porcaria. Eu mal consigo falar bem o português. Falo português com alguma dificuldade. Né? Não vou aprender essa desgraça dessa língua, mas quem quiser usar essa língua, use, fale e ótimo.
É uma falha ética não falar a linguagem neutra? Não sei quantas pessoas falam. Ah, tem um grupinho pequenininho, meia dúzia de pessoas ali, do zelo deles. Pô, isso é uma tradição, isso é uma regra. Não é, porque não é difundido. Não é repetido por vários grupos. Quando uma coisa está presa em um único grupo, que é o que a gente costumeiramente chama hoje em dia, principalmente fala nisso, das bolhas, né? Quando é um grupo só, é só uma bolha, é só aquele grupinho que faz. Então, aquela regra para aquele grupinho específico não pode se tornar uma regra ética. Como, por exemplo, no teatro, do francês, uma palavra francesa na verdade, né, que é merde, e a gente aqui no Brasil usa a palavra merda, é para dar boa sorte. Se eu não me engano era isso, veio do francês e tal. É, e aí, mas eventualmente alguém que não é do teatro vê alguém falando merda para você, não vai entender. É porque, na verdade, é um costume muito de um nicho, de um grupinho, de uma bolha. Então, se é um costume de uma bolha, de um grupinho, é um conceito ético somente de quem está dentro daquele grupinho. Fora daquele grupinho, não vai ser um consenso ético. Não vai estar preso a uma norma social ética, porque não é uma norma social ampla, e sim daquela bolha, daquele grupinho. Né? A ética, ela tem existe um ramo de estudo sobre a ética que está muito vinculado exclusivamente às ciências sociais e tem a ver só com o comportamento humano. E o que, quais são as ciências que estudam o comportamento humano? A gente tem várias ciências que estudam o comportamento humano, inclusive, por exemplo, a economia. A economia é um dos ramos que estuda o comportamento humano, administração, filosofia, pedagogia. Você tem um conjunto das humanas que estudam a ética, tem interesse muito grande na ética. No caso, por exemplo, da educação, a gente tem uma discussão grande hoje em dia sobre as escolas cívico-militares. Né? No Brasil, não sei se vocês acompanham isso, mas já há algum tempo tem uma discussão sobre isso. Porque o governo anterior resolveu começar a implementar um maior número de escolas com essas características e muita gente foi contra. E se você quer uma escola católica, quer o seu filho numa escola católica, manda. Se você quer o seu filho numa escola da Umbanda, manda. Se você quer o seu filho numa escola comum ali de bairro, manda o seu filho para a escola que você quiser. O que eu acho ruim é você querer proibir que as pessoas mandem seus filhos para a escola que elas querem. Né? Então, se tem gente querendo mandar o filho para a escola cívico-militar, deixa. Né? O interessante é que as filas de pessoas de espera, que se tem de espera, para vagas nas escolas cívico-militares é absurdo. As filas são enormes. E qual é a grande discussão? Porque se faz o levantamento da qualidade da educação, que é uma coisa muito difícil de ser feita, porque o que é a qualidade da educação? Tem gente que já o objetivo é ser feliz. E aí existem pessoas que dizem que a melhor educação do mundo é a da Islândia. E aí pode vir uma pessoa e falar, pô, é a melhor educação do mundo, é a melhor qualidade de ensino do mundo? É, a melhor qualidade de ensino do mundo. Quantos prêmios Nobel a Islândia exportou nos últimos 20 anos? Quantas pessoas da Islândia ganharam o prêmio Nobel? Desenvolveram coisas fantásticas que melhoraram e mudaram o mundo? Zero. Pô, mas lá todo mundo é feliz. Pô, ótimo. Mas a felicidade dessas pessoas usando o iPhone de um americano infeliz que criou o iPhone, ou de um coreano infeliz que criou uma tecnologia lá que mudou o mundo, ele é super feliz porque descobriu e tratou uma doença num tomógrafo que um inglês junto com um americano e um francês inventaram lá nos Estados Unidos. Né? Então, o que é o melhor? O melhor é que gera que tipo de resultado? Então existe essa discussão na educação. O que é a melhor educação? Educar as pessoas para o quê? Qual é o resultado esperado do que a gente quer para a educação? E hoje no mundo a gente tem uma discussão que os melhores resultados têm vindo da China. Como que é a educação na China? É igual a da Islândia?
Não. A educação da China é estilo educação militar, escola cívico-militar. E estão dando os melhores resultados. Então isso quer dizer que, para se ter grandes resultados, tem que ter o modelo cívico-militar? Eu acho que não. Mas cada um deve escolher para os seus filhos o tipo de escola que achar melhor. Né? Fica essa discussão. O que é o melhor resultado de educação? E aí isso tem que ver com o que a sociedade prefere. A sociedade chinesa, eles lá não têm, não é uma democracia, eles são um país comunista, eles não têm liberdade, e eles lá estão usando esse modelo e parece que está dando certo. E não sei se são felizes, se são tristes, não sei. Eu sei que parece que para eles esse modelo está funcionando e eles estão satisfeitos com o resultado. A gente nem sabe se estão realmente satisfeitos, porque se eles fizerem a manifestação, o governo vai lá, manda para os campos lá de reeducação, mata, faz o diabo, e a gente nunca vai ficar sabendo porque é um país comunista. A gente não sabe o que acontece dentro dos países comunistas. Mas a discussão é, o que a nossa sociedade quer para a educação? E aí tem uma grande discussão, porque pessoas acham, não, a gente tem que criar pessoas para serem felizes. Enquanto outros que não, a gente tem que criar pessoas para serem produtivas. E quem está certo? O que quer que as pessoas sejam felizes ou o que quer que as pessoas sejam produtivas? Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que achar um meio termo entre produtividade e felicidade. Sei que é difícil, que a gente precisa, em geral, escolher um método. Que é difícil você trabalhar com mais de um modelo. Não sei. Não sei, sinceramente, o que seria o melhor. Eu sei o que eu prefiro. Eu prefiro que as pessoas sejam o mais produtivas possível. Porque isso vai gerar mais riqueza. Essa é a minha preferência. Então, isso cabe uma discussão ética. É ético a gente usar modelos de ensino que foquem em produtividade? Ou o ético seria um modelo de ensino que foque em felicidade? Pessoas felizes, elas geram mais riqueza ou menos riqueza? Tá vendo? Já estou levando para o aspecto que eu prefiro. É. As pessoas felizes vivem mais ou vivem menos? Mas pessoas felizes vão criar novos tomógrafos avançados? Ah, sim, mas por quê? Se quem inventou o tomógrafo foram as pessoas educadas no lugar onde eles foram educados para não serem felizes. É uma discussão complexa, ética. Não é ciência exata, é uma questão mesmo. Tudo que envolve as ciências humanas cabe discussão, não existe o certo e errado, existe a preferência, existe o que está acontecendo naquele momento. E a própria natureza humana, ela é uma confusão ética, né? Porque como a ética é um conjunto de valores e costumes de uma sociedade, como você tem vários tipos de sociedade, a própria sociedade humana não tem, por padrão, uma ética. Né? E da onde vem isso? É pela pluralidade, pela diversidade, pelo o quão as pessoas podem ser diferentes, teoricamente, vindo da mesma matriz. Né? Somos desenvolvidos dentro da mesma matriz, temos cérebros muito parecidos, existe diferença entre as raças mesmo. O cérebro dos negros, dos brancos, dos orientais, tem pequenas diferenças, mas de forma geral eles são tão bons uns quanto os outros. Não tem uma raça que é mais inteligente do que a outra, isso não existe. Mas existem diferenças na formação do cérebro, existem diferenças no corpo, na capacidade física. E a gente vê muito isso, por exemplo, no basquete. No basquete, só negão grandão, fortão, parrudão, enquanto na natação é só brancão, longiníveo, de ombro largo. Ué, por que isso? Não sei, mas a genética fez essa diferença. O ser humano é um bicho bem diferente. A gente tem raças diferentes que são melhores em um conjunto, melhores que outros, mas na questão de inteligência não tem diferença. E essa pluralidade da capacidade humana é que faz a ética humana do ser humano ela não existir, porque ela é muito dispersa. Cada pequeno conjunto dos mesmos seres humanos vão agir de forma totalmente distintas e vão achar uma coisa certa, outra coisa errada.
né? Por exemplo, o suicídio é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Suicídio é uma coisa muito ruim, né? Inclusive o YouTube agora, porque eu falei essa palavra, vai marcar o meu vídeo como algo perigoso, né? Suicídio é uma coisa boa ou ruim? Pô, é terrível, a pessoa tirar a própria vida, olha que absurdo. Mas, para os orientais, mais especificamente lá os japoneses, quando um samurai ele descumpria com os seus deveres, ou faltava com a honra, ou etc e tal, era de bom tom que ele tirasse a própria vida, e a sociedade achava isso bom. Eles tiravam a própria vida com honra. Era honrado tirar a própria vida, era uma coisa boa. Pensa que absurdo isso, a gente imaginar essa situação aqui na nossa cultura, né? Não existe essa regra ética humana. A gente pode discutir algumas pequenas regras que talvez valessem para toda a humanidade, como, por exemplo, o direito à vida, os direitos fundamentais, né? A vida, a liberdade e, e a liberdade de expressão, né? Não sei se esse está dentro da liberdade, mas os direitos fundamentais, né? Talvez esse fosse a ética básica do mundo, né? Mas você vai entrar em uma sociedade que eventualmente os filhos eles são produtos que pertencem aos pais. É muito complicado essa ética global. Já falei isso com vocês na última aula, eu acho, ou na primeira aula, né? A gente não tem esse consenso, né? Ética é o conjunto de regras aceita pelo aquele grupo. Por que grupo? Porque não existe o aceite de todos, né? Talvez se nós fôssemos como as abelhas, a gente tivesse só uma rainha no planeta e todas as abelhinhas, nós humanos, trabalhássemos em prol da colmeia. Talvez a gente tivesse essa ética uníssona de todo o planeta, mas infelizmente não é assim. A, a sociedade humana não conseguiu chegar a esse consenso. E falando nesse consenso, quando a gente fala da própria questão ambiental, por exemplo, a gente tem muita discordância. Usando o exemplo hipócrita da Marina Silva, né? A gente precisa proteger o meio ambiente, mas entre ir de carro e de avião, eu vou de avião, porque é mais confortável. Então, eu tenho que agir 100% em todas as minhas ações ou não? É antiético o que ela fez ou não? Até para os próprios defensores da coisa, eles fazem ações que a gente pode questionar. E talvez ela nem pense no assunto, ou nem enxergue assim. Talvez ela ache que o tempo dela é tão valioso que ela se deslocar de avião é tão mais importante para o meio ambiente, porque a próxima ação que ela vai fazer para salvar o meio ambiente é tão importante, precisa ser feito tão rápido, que compensa essa sujeira extra provocada pela queima do combustível de aviação. Então, até as próprias pessoas que discutem um aspecto que deve ser seguido, elas podem ter exceções, porque elas entendem que é valioso aquela exceção dentro de um argumento específico. De forma geral, então, para que serve a ética? Por que a gente precisa da ética? Se eu tivesse que escolher, seria o objetivo da ética seria um bom convívio social. Bom, isso é uma pergunta de prova, tá? Então, qual é o objetivo da ética? Da existência da ética, né? Para que ela, por que a gente tem que seguir? Qual é a razão, né, da ética, né? A ética, ao meu ver, é para que a gente tenha um melhor convívio social. É para racionalizar de forma mais eficiente o convívio entre as pessoas. Se todo mundo aceita que aquelas regras elas estão dentro de um padrão moral aceitável, ninguém vai dizer que aquela ação é absurda.
Por exemplo, como assassinar, tirar a vida de uma pessoa para roubar um celular. Como a gente viu há pouco tempo lá em São Paulo, o cara desceu da moto, atirou no pescoço do ciclista e pegou o celular. Não anunciou assalto, me dá o celular. O cara não teve nem tempo de reagir a nada. Porque o motoqueiro simplesmente desceu e atirou no pescoço dele, provavelmente para comprar uma cervejinha. Tem gente que acha que isso não tem problema nenhum. Eu acho que é uma coisa terrível. Então, tá vendo a questão ética? Tem uma pessoa que falou num discurso, pô, não quero ver os meninos sendo presos porque roubou um celular só para tomar uma cervejinha. Tem gente que acha isso, que pode roubar o celular, não tem problema nenhum, é para tomar uma cervejinha. Eu acho um absurdo, um total absurdo, não pode roubar nada. Né? Trabalhe e corra atrás do seu próprio. Né? Então, quando a gente tem ações comportamentais que podem ser julgadas como um absurdo, quer dizer que não existe um consenso sobre aquilo. Porque se eu acho um absurdo e outra pessoa não acha um absurdo, está faltando um consenso aí. Então, dificilmente você vai ter a formação de um conceito ético sobre uma ação que uma pessoa acha que é absurda e a outra não. Tem que haver algum tipo de consenso. Sempre que a gente tem um comportamento que ele vai cair no isso é um absurdo, você vai ter algo antiético. Mas para que seja antiético, todos têm que concordar que aquela atitude é absurda. Vou dar um outro exemplo aqui, terrível também, que é vinculado à moral, os pedófilos. Pedofilia para mim é um absurdo, uma coisa terrível, mas tem gente que defende os pedófilos dizendo que eles nem deveriam ser presos, que o pedófilo deveria ser tratado como um doente, deveria ir para um hospital, receber carinho e atenção, em vez de ir para uma cadeia. Eu acho um absurdo a pedofilia, acho que qualquer nível de pedofilia, mesmo que seja só trocar umas fotinhos pela internet, essa pessoa tem que ser presa e ficar muito tempo preso. Porque alguém teve que te fazer as fotos inicialmente. Então, se você está compartilhando aquilo, você, para mim, coparticipe naquilo. Mas eu acho um absurdo, mas existe gente na nossa sociedade que não vai achar um absurdo. Né? Não, só vendeu essas fotos para tomar uma cervejinha, sei lá. Não sei se tem alguém que pensa assim, mas tem. Eu sei que tem pessoas, como por exemplo a Maria do Rosário, que defende pedófilo, dizendo que eles não podem ser presos, que não deve prender, que o PSOL tem um conjunto de ativistas, depois procurem aí na internet, não é difícil achar não, que defende a ideia de que o pedófilo não deve ser preso. O cara comete um ato de pedofilia e para esse partido político não deve ser preso. Ele tem que ser tratado porque, na verdade, é um doente. Ou seja, não tem que ir para a cadeia. Ele tem que ir para um hospital, para um ambiente de reabilitação, receber aguinha, carinho e acompanhamento médico e não ir para uma prisão. Mas eu acho um absurdo. Entenderam como é difícil a gente criar esses conceitos éticos? É claro, não tem que ser 100%. Tanto que a estúpida maioria do planeta acha que pedofilia. Não, do planeta não posso dizer, né? Mas no Brasil, por exemplo, acha que pedofilia é um absurdo. Então, a pedofilia não tem essa discussão ética sobre pedofilia. Mesmo que tenha um ou outro imbecil que acha que um pedófilo não precisa ser preso. Então, para que a ética existe? Para melhorar o convívio social. Para fazer com que o convívio em sociedade seja melhor. E tem que ter uma racionalidade sobre essas ações. Né? Essas regras éticas, elas têm que ter racionalidade. Tem que ser algo racional e não intuitivo. Porque quando é racional, é mais fácil disso ser disseminado e é mais fácil de ser compreendido. Se é uma coisa intuitiva, uma coisa de sentimento, as pessoas vão ter sentimentos diferentes, distintos, em momentos diferentes, né? Variação hormonal. As mulheres, por exemplo, que têm um ciclo que varia hormonal no seu corpo todos os meses, em um momento ia estar de um jeito, em outro momento ia estar de outro. Não que isso aconteça com todas as mulheres, mas a gente sabe que tem algumas que sofrem, né, com variações muito grandes hormonais nesses períodos. Então, não pode ser uma coisa sensitiva, tem que ser uma coisa racional para que consiga ser absorvida pela sociedade. Então, essa é uma das características da ética. Ela tem que ser racional. Ela
tem que ter uma justificativa racional de conduta, né? E essa conduta ela tem que ser passível de ser aplicada por todos. Eu não posso ter uma conduta que limite para alguma capacidade específica. Dá um exemplo aqui bem tosco, mas por exemplo, todo mundo tem que correr 100 metros em menos de 10 segundos. Só tem meia dúzia de pessoas no mundo que conseguem. Então isso não seria algo racional e não é universalizável, né? Porque simplesmente a maioria das pessoas é incapaz de fazer. É claro que comportamento ético tem a ver com ações do cotidiano e não com tiros de 100 metros. Voltando à questão aqui da hipocrisia, a ética ela está baseada num conjunto de regras aceitas pela maioria. Isso quer dizer que a gente não pode questionar, a gente não pode argumentar e fazer força para que mude. E aí eu vou usar o exemplo, por exemplo, do voto feminino. A mulher deve ou não votar? Mulheres não votavam no passado, hoje as mulheres votam. Por que elas não votavam no passado? Se a gente for voltar aí no tempo, até o momento em que lá os gregos criaram o primeiro modelo de democracia, quem votava? Quem votava era quem ia para a guerra. Então, a primeira regra para voto era ir para a guerra. Se você não vai para a guerra, se você não se disponibiliza a ir à guerra, a morrer pelo seu país na guerra, você não tinha direito a voto. Então as mulheres não votavam, as crianças não votavam, etc., porque eles não iam à guerra. O mundo mudou. Em algum momento as pessoas perceberam que não era mais racional as mulheres não votarem. E aí houve um movimento, fizeram um movimento para que aquilo mudasse. Ou seja, não é porque você tem uma regra estabelecida que você não pode fazer movimentos para que isso mude. Por exemplo, a questão do eludelo. Tem pessoas que fazem movimentos para que a linguagem neutra seja estabelecida como regra até. Inclusive botar, na Argentina, há pouco tempo atrás, botou lá que todo documento público tinha que ter eludelo. Né? Felizmente, trocou o presidente, saiu o corrupto que estava lá antes e entrou agora esse doido, esse Milei, e acabou com essa porcaria. No Brasil tinha já gente pautando isso para que documentos públicos, né? Inclusive, as certidões de nascimento agora tem uma nova regra, né? Que não pode ter mais a palavra mãe. Né? Não sei qual é o termo, eu sei que a regra é tirou mãe ou algo do tipo. Né? Vamos dar aqui uma olhadinha rápida aqui. Qual é a regra atual? É, só ver aqui se aparece. Que não sei se essa regra já está valendo ou não, mas estou vendo aqui uma notícia aqui do MPRJ. O termo parturiente na DNV deverá ser substituído por parturiente barra mãe. Ou seja, eles tinham tirado a palavra mãe, colocaram a palavra parturiente e agora voltaram. Tá vendo? Essas coisas mudam, as regras mudam, a sociedade muda. Né? A parturiente é o quê? É mãe. Primeiro era mãe, aí voltou parturiente. Aí agora é mãe barra parturiente. Daqui a pouco tira um parturiente, bota mãe, bota cegonha, não sei. O que a sociedade achar que é o que representa melhor o conceito social. Né? Parturiente tem racionalidade, tem lógica isso? Tem. A palavra mãe tem racionalidade lógica? Tem. Zebra. Por que botar ali zebra? Não tem racionalidade. Entenderam a importância de a regra,
o comportamento social ele tem que ser racional, senão ele não consegue ser absorvido pela sociedade. Eventualmente a gente pode discutir e querer criar, fazer alterações nessas regras, como o movimento feminista fez a respeito do voto da mulher, que as mulheres deveriam votar. As pessoas elas devem agir de acordo com o comportamento ético. Eventualmente, essa ética, esse comportamento, as pessoas acham que ele precisa ser alterado, como por exemplo no voto das mulheres. Então você vai fazer, vai se comportar, vai buscar a mudança disso, e se a sociedade ela concordar com esse seu movimento, você vai conseguir incluir na sociedade essa regra como uma nova regra ética. Isso quer dizer que você está sendo hipócrita, como a Mariana Silva ao ficar passeando de jatinho, mas dizendo que não pode emitir CO2? Não, porque é uma coisa diferente. Quando você é hipócrita, né, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, você está discursando para uma direção e agindo na outra. É diferente de você brigar pela mudança, que eu acho que a nossa sociedade ela mudou e ela precisa seguir agora esta ação. Você discursa por essa ação e você age em conjunto com essa ação. Então você não está sendo antiético, você está buscando novas éticas racionalmente, novas regras racionais para uma nova ética, a mudança ética. E é claro que se você for estudar a sociedade, você vai ver como essas mudanças acontecem. Às vezes muda para bem, às vezes muda para o mal. Se a gente pegar a era medieval, você vai ver que durante um tempo lá, as pessoas queimavam mulheres ruivas, eram tratadas como bruxas e etc. Né? Então, é muito complicado a gente afirmar que certas regras elas vão ser boas. Muda de acordo com como a sociedade aceita. Bem, deu um problema aqui na câmera, ela travou, não sei porque que essa desgraça travou, mas a gente já está com 1 hora aqui de falação só minha, né? Pena que vocês não puderam articular aqui. Vou continuar mandando lá notícias sobre ética. Vamos sempre buscar conversar na aula sobre aquilo. Se alguém quiser ponderar sobre aquela notícia, aquela informação, no grupo não tem problema nenhum, a gente pode conversar, mas o objetivo é sempre que a gente vê alguma notícia, algo que envolva ética, a gente coloca no grupo para a gente ponderar. Vamos buscar trazer coisas distintas. Pegaram o Janones lá, confessou que é ladrão e roubou lá dinheiro e vai devolver. Aí, um outro político pega em rachadinha. O outro é a mesma coisa, a discussão é a mesma. Então, vamos buscar sempre trazer coisas diferentes para a gente ir trabalhando durante o semestre. Tá ok? Obrigado por terem assistido. Quem assistiu tudo, parabéns, você é um herói. Não se esqueça de fazer um comentário no vídeo para pegar a presença e semana que vem a gente se vê lá na faculdade. Tá ok? Valeu e até a próxima.